Estamos no inverno em todo o Brasil e as temperaturas costumam variar de 10 graus em alguns estados e 27 graus em outros, como foi o caso da capital paulista hoje. Inclusive, é a temperatura mais alta registrada no período do inverno desde o ano de 1977. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura em São Paulo costuma chegar a 23 graus neste período de inverno. Bom, além desse calor em São Paulo, os estados do Nordeste também costumam esquentar durante o dia no mês de julho, apesar das noites mais frias. Mas já que estamos falando do calor dentro do inverno, é importante saber como o nosso corpo reage e quais cuidados devemos ter diante de altos picos de calor. Para ajudar a gente com esse assunto, eu converso agora com o Dr. Benício, que é médico e diretor clínico da Clínica e Spa Vida Natural, uma das instituições de saúde da Igreja Adventista de São Paulo. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Darcy. É um grande prazer estar aqui com você e com todo esse público maravilhoso. Legal. Doutor, a gente sente aí o calor externo ao nosso redor, né? Mas o nosso corpo também fica aquecido e muitas vezes superaquecido. Qual temperatura indica que houve esse superaquecimento e quais perigos sofremos? Olha, quando nós colocamos o termômetro axilar e essa temperatura está acima está de 37 para cima, a gente já liga um alerta, porque algum processo infeccioso pode ser que esteja em marcha, ok? Mas, normalmente, quando o calor externo é muito alto, o corpo não dá conta de fazer as devidas compensações e, às vezes, a temperatura pode elevar-se muito e chega às vezes até a 40 graus ou mais. Não é? Isso ocorre normalmente nas ondas de calor. Tá. Exercício físico ao ar livre num dia quente contribui para esse quadro de superaquecimento? Qual a sua indicação aí quanto a esse aspecto, doutor? Com certeza. Então é o seguinte, normalmente em locais que não estão acostumados com uma temperatura mais elevada e de repente faz um calor mais intenso, a gente precisa tomar ainda mais cuidado do que pessoas que já vivem em locais que são extremamente calorosos e já estão muito mais adaptadas, tá certo? Para aqueles calores intensos. A recomendação é que a gente não deixe de hidratar muito bem o corpo, e que se vai fazer o exercício, está extremo calor e você não está acostumado com isso, tá certo? O ideal é que a gente procure um exercício indoor, protegido do calor, um exercício à sombra e um exercício na água, onde a gente não tenha tanto perigo da elevação extrema da temperatura corporal. Certo. Porque Desculpa, pode falar. Pode falar, doutor, por favor. Não, porque no momento em que a temperatura do corpo se eleva, o organismo começa a colocar em marcha muitos mecanismos de compensação. E esses mecanismos, às vezes, eles podem chegar à exaustão. E o corpo não dá conta, assim, de diminuir a temperatura. E aí ocorrem sérios processos que podem ser bastante complicados de se tratar. Sim. Agora, que tipos de nutrientes o nosso corpo perde nesse momento e quais sintomas vêm em seguida a essa perda? O primeiro nutriente é a água, não é? Que a pessoa se desidrata com muita facilidade. E a água, ela sempre está acompanhada de sódio. Vamos perder também bastante sódio e vamos ter deficiência de potássio também e alguns outros eletrólitos. Por isso, é muito bom fazer uma hidratação com uma água mineral ou com determinadas bebidas isotônicas, tá certo? Que trazem boas quantidades de minerais e o corpo vai se manter muito mais hidratado e compensar essas perdas. Tá. Quais os riscos cardiovasculares, por exemplo? Quais faixas etárias devem ficar mais atentas aí com essa condição do calor excessivo? Os extremos da vida, pessoas idosas e crianças, muito cuidado, porque o controle de temperatura, quem faz tudo isso é uma glândula que tem na base do nosso cérebro chamada de hipotálamo. Então, ele que faz esse ajuste da temperatura.
Crianças e os mais idosos têm maior dificuldade desses ajustes e se desidratam com mais facilidade. Aí, também outras pessoas que sejam cardíacas, diabéticas, ou problemas, qualquer outro problema cardiometabólico, pode também contribuir para que a pessoa tenha mais problemas. A primeira pergunta você havia feito, eu respondi a segunda e esqueci a primeira, querida, perdão, Não Darcy. tem problema, doutor. Para falar de solução, como ajudar alguém que estiver tendo uma exaustão pelo calor ou também uma insolação? Nós precisamos rapidamente. Se tiver a possibilidade de colocar embaixo de uma ducha fria, vai ser muito bom, tá certo? Cuidado para não colocar a pessoa em banheira e deixá-la sozinha ou numa piscina, porque ela pode, nesse processo, ter uma diminuição do nível de consciência. Então, ela deve estar assistida todo o tempo. Uma outra coisa é que a gente pode colocar compressas frias no corpo, principalmente na região dos grandes vasos, nas axilas, na região inguinal, também colocar compressa fria ou até mesmo uma compressa de gelo diretamente na cabeça, isso também vai ajudar a resfriar o corpo e a normalizar a temperatura. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Um abraço para o senhor, tudo de bom. Um grande prazer ter estado aqui e oxalá essas dicas possam ser preciosas na vida daqueles que estão indo, que necessitam. Amém. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.